Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas hoje nós vamos gravar aqui, estamos gravando agora, né, o segundo vídeo. E porque hoje gravamos dois, né? E hoje não era dia de gravação, porque hoje é domingo, mas como eu expliquei no outro, vou explicar aqui. Semana vai ser corrida. Amanhã é aniversário da minha filha, terça-feira é o lançamento do meu livro. Então eu não podia deixar, né, o que Deus confiou na minha mão assim, sem fazer. Então hoje mesmo nós estudamos, hoje mesmo nós vamos gravar e vamos deixar aí para você a semana toda estudar, ouvir, compartilhar, fazer tudo o que tem que fazer. Então, antes de você assistir, ativa o sininho, que é para quando a gente gravar você já ficar sabendo. Compartilha, se inscreve para a gente poder ter a oportunidade, né, de conversar ao vivo, tá? E curte bastante, né, os nossos vídeos aí, segundo a disponibilidade que vocês tiverem. Não custa nada, né? Então, faz aí. Mas hoje nós vamos falar, agora nesse segundo vídeo, a gente vai ter sim algumas referências bíblicas, né, mediante o que a gente vai falar. Mas na verdade é mais um vídeo crítico, enfim, do que específico em estudo. Por que crítico? Essa semana, eu não sei se você teve conhecimento dessa postagem, mas houve, eu acho que sim, porque tá rodando muito aí no Instagram principalmente, houve um questionamento sobre o batismo de uma pessoa famosa que se batizou, porém batizou-se, né, e não tem comunhão, né, não foi batizada por alguém que não é pastor, não é ministro de Deus. Então já começa por aí, subentende-se que esse batismo não valeu de nada, apesar de ter sido feito ritualmente como é de costume, porém não foi feito por um ministro, então não tem validade. Mas repercutiu, né? Porque foi filmado, foi compartilhado e essas coisas todas. Então, o que acontece? Desculpa, é que porque eu acordei bem gripada e minha garganta tá também só o sangue de Jesus. Mas enfim, repercutiu muito, né? E causou polêmica. E aí, alguém disse assim: vamos ver o que o pastor Silas Malafaia vai falar sobre essa questão, né, da pessoa ter se batizado a fim, né, dessa questão, com essa finalidade, né, enfim. E aí, isso me indignou. Por que me indignou? Por causa do pastor? Claro que não, gente. Eu nem conheço o pastor Silas Malafaia, assim, não tenho convivência com ele. O pouco que eu conheço dele, para mim é homem de Deus, né? Tá fazendo a obra. Deus abençoe, em nome de Jesus e para a glória de Deus, e que ele avance cada vez mais no reino de Deus, através da pregação da palavra e de tudo que Deus tem confiado nas mãos dele. Mas o que me indignou foi a preocupação, eu até comentei, a preocupação desta pessoa em querer saber o que o pastor pensa. Gente, que mundo é esse que a gente está vivendo, né? Porque a gente tem que se preocupar com o que Deus pensa. Desculpa, mas o que o fulano pensa, o que o outro pensa, o que o pastor pensa, o que sei lá quem pensa, né? Não é interessante. É interessante para quem é, de repente, ovelha dele, né? Vamos dizer assim. E vai lá fazer um gabinete com ele, e aí ele vai orientar aquilo ali, é interessante. Mas, gente, o povo está preocupado com o que o outro disse, o fulano disse, e o que Deus está pensando, e o que Deus disse, ninguém está preocupado. Então aquilo me deixou doida. E eu botei lá, eu falei, gente, se preocupa com o que Deus pensa. E se com certeza ele pensar, o pastor pensar algo que não está correlativamente ali, positivamente com aquela situação, ok. E se ele pensa que está errado, o que Deus está pensando? Quer dizer, o pensamento de Deus é muito mais pesado, é muito mais considerável do que o pensamento meu, ou dele, ou de qualquer outra pessoa.
Entende? Então foi essa a minha indignação, a minha preocupação. E por conta dessa indignação, preocupação, eu resolvi gravar esse vídeo. Por quê? Porque posteriormente eu vi um vídeo do pastor Silas Malafaia mostrando lá a questão da tietagem dentro da igreja. Enfim, ele nesse vídeo que eu vi, eu não sei se foi cortado, não sei, mas eu vi esse vídeo, ele não falou especificamente do batismo tal da pessoa famosa. Ele falou em relação à tietagem, porque ela foi, alguém foi, né, filmado e tal, e aí jogaram na rede, e aí todo mundo viu, e tudo que todo mundo vê, todo mundo fala o que quer, porque tornou-se público, cada um vai dar a sua opinião. Fato, né? Então, o que que acontece? Eu pensei assim, desde o momento que você se torna uma figura pública, você precisa ter em mente que gente de todo mundo, tudo e qualquer lugar, está vendo a sua vida, pessoal ou não, suas pregações, suas viagens, porque você está dando essa abertura, correto? Ok. O pastor Cláudio Duarte, em uma das suas pregações, e muito bem pregadas e divertidas, ele diz assim, Jesus era pop, né? Jesus era famoso. Todo mundo conhecia a fama de Jesus. Quem gostava e quem não gostava, mas todo mundo conhecia. Então, ele diz assim, o pastor Cláudio Duarte, que Jesus vem, né? E os discípulos vêm em volta dele, porque Jesus é pop, aquele cordão de segurança, né? Aqui não encosta, aqui não sei o que, tal. Sendo que Jesus era pop, era famoso, né? Mas ele, o caráter dele, não era corrompido por conta da fama. O caráter dele não era distorcido por causa da fama. Então, o que eu... Missionário, o que tu tá querendo dizer com isso? Já estão querendo arrancar meu pescoço, mas eu vou dizer. A questão da fama é como você, que se diz famoso ou figura pública, se comporta. Não é o fulano, não tô querendo defender ninguém não, que eu vou chegar lá onde no que o pastor quis dizer, que eu entendi também claramente e também não sou total de desacordo não, mas também não sou 100% de acordo. E vou explicar por quê. Por quê? Eu agora gravo esse vídeo. Eu sei lá quem é que tá vendo esse vídeo. Mas tem gente que não tá gostando e tem gente que tá gostando. Aí tem um pessoal que tá gostando. Aí vamos que um povo desse me encontra na rua. Esse povo tá acostumado a me ver todo dia, toda hora, a compartilhar. Então, eu não os conheço. Mas para eles, eu sou de casa. Porque eu tô na casa deles toda hora, todo dia, né? Eles curtem estar comigo, curtem ouvir a minha voz, curtem o que Deus faz através da minha vida. Então eu não os conheço, mas eles me conhecem e me conhecem muito bem. Quase que como alguém da minha família. Então, quando eu encontro essas pessoas, o que eu tenho que fazer? Agir com naturalidade. Se eu ajo como se eu fosse intocável, quase um Deus e outras coisas mais, eles vão se comportar assim para comigo. Agora, se eu ajo como alguém que sabe, que tem consciência de que eles me consideram como família, digamos assim, e ajo naturalmente, tudo vai fluir naturalmente. Então, de quem é a culpa de ser tão... Nossa, vamos tirar foto. É de você que acha que porque se tornou figura pública usado por Deus, é semideus. Porque o que você precisa entender? Essa pessoa não tá com você todo dia, toda hora, igual a tua família, igual as pessoas que andam no seu ciclo social. Porque você que é famoso já, e anda no meio dos famosos, também tem gente que você gosta e que quando você vê, você pensa logo o quê? Tirar foto com fulano. É a primeira coisa que você pensa. E é famoso também. E vai lá tirar foto pra vocês, é natural. Entende? Até porque o famoso com quem vocês estão querendo tirar foto sabe que você também é famoso e vai te tratar, nossa, e com penas, com plumas.
Mas o problema é que quem é famoso não trata a gente com plumas. O anônimo não trata. Entende isso? Então, por isso que causa esse problema todo. Jesus não. Jesus tratava todo mundo igual. É famoso, não é famoso. Pelo contrário, quem tinha patente era tratado, ó, de igual para igual. Jesus olhava e falava: pecador, vocês, víbora, vocês faziam. Agora, com quem era sofrido, com quem era doído, com quem era difícil, Jesus estendia a mão e falava: vem, vou te curar. Então, o problema do negócio da tietagem e do desespero, quem causa? Né? Porque se a gente fala assim: oi, posso tirar uma foto com você? Quando alguém fala isso, ele ouve você. Eu quero falar aqui da Aline Barros, gente. A Aline Barros é alguém que, na minha casa, com os meus filhos, pra não dizer que eu nunca tive contato com a Aline Barros, eu tive um contato visual próximo dela, que foi uma experiência engraçada, eu prefiro não falar. Mas a Aline Barros, ela é alguém na minha casa, na minha família, no meio dos meus filhos, que depois da Bíblia, os DVDs e músicas infantis cristãs dela, que ela proferiu, que ela interpretou, que ela fez, o trabalho lindo que ela fez, todo mundo aqui em casa passou por eles, foi evangelizado por ela. Entende isso? Então, as minhas filhas, elas sabem de có e salteado o que vai ser falado lá, tal, sabe de tudo. Porque ouviram aquilo ali desde sempre. Por quê? Porque ali também está inserida a palavra de Deus. Então, eu achei um meio de introduzir nelas, da maneira delas, né, pequenininha, criancinha, através de Aline Barros. Então, é essa a nossa visão. Quando a gente encontra ela, não é que a gente encontrou Jesus ou a gente quer idolatrar, mas a gente sabe da importância que ela tem na nossa vida, espiritualmente falando e eclesiasticamente falando, desde esse tempo. Desde que meu filho tinha 1 ano, que a gente comprou o CD da Dança do Pinguim para ele ouvir, a gente ouviu também, e até hoje a gente ouve. De lá para cá, chegamos com plenitude no Tintim por Tintim. Entende isso? Então é isso que eles precisam entender. Que nem todo mundo tá lá, vai puxar o cabelo, vai puxar a roupa. Não! A gente já fala assim: posso tirar uma foto? Tem gente que olha pra você. Eu já tive 2 experiências ruins assim. De perguntar: posso tirar uma foto com você? Ou tentar chegar pra falar alguma coisa e a pessoa me olhar num olhar tão fulminante que eu não tive nem reação de falar nada. E em contrapartida, eu já tive oportunidade de estar próxima de pessoas que também são tão famosas quanto e que tratam a gente que... Eu quero falar aqui, eu não ia citar nome, mas tem nome que eu vou citar. Não me processem, por favor, porque eu sou dura. Eu sou filha do rei, ele tem tudo e é dono de tudo, mas eu não tenho nada. Mas eu vou falar. Estivemos, né, num evento onde já vinha acompanhando, aquela história, né? Não é idolatria, é admiração. Você vai acompanhando todo o trabalho, testemunho, gente, tudo que Deus fez na vida dessa pessoa, que edifica a tua vida. E aí você fica, né, não preso àquela pessoa, mas você nutre um respeito, uma admiração, um amor por aquela pessoa, como se ela fosse da sua família e verdadeiramente o é. Porque se é cristão, é irmão. É assim. Eu não sei a mentalidade dos outros. Esse vídeo aqui, ele tá sendo bem 60% pessoal. Eu tô desabafando aqui e falando o que eu realmente penso. Vou falar das referências bíblicas, mas tô falando o que eu realmente penso. Fomos a um evento. Eu estava orando, tudo eu faço à base de oração, já falei, quem me conhece sabe, eu gosto muito de orar. E ia ver o evento lá, né, de novo da Fernanda Brum, TPM lá, né, que é uma bênção, eu já tive a oportunidade de ir. Só que no ano passado, a Bruna Carla estaria. E eu já estava orando porque eu queria ir levar minha filha. E minha neta, se fosse o caso, não poderia levar minha neta porque a minha neta é pequenininha e a minha filha já é jovenzinha, daria para levar. Mas eu comecei a orar ao Senhor para saber como fazer. E eu falei assim: Jesus, eu queria muito levar essas meninas para conhecerem a Bruna Carla.
né? Eu sei que lá a gente não ia ter tanto acesso, porque a gente ia ficar bem distante, porque não tinha condição de ficar lá perto. Tudo isso a gente vai pensando. Entende como a gente traz para dentro da nossa vida as pessoas que a gente admira e depois a gente de repente pode ter né? Enfim. Mas a Bruna Carla, nesse mesmo período, eu não sei, eu acredito que ela já devia estar orando, né, para fazer, eu não sei, mas justamente no tempo que eu estava orando, apareceu essa questão de ela estar aqui pertinho da minha casa, né, se apresentando com o projeto Bruna Kids. E aí, eu não contei nada pra elas, porque se desse alguma coisa de errado, ia frustrar as meninas, né, porque elas queriam muito conhecê-las, porque também a Bruna Carla, assim como a Aline Barros, assim como a Fernanda Brum e outras mais, fazem parte da nossa vida, da nossa trajetória, do nosso ciclo de vida com Cristo, as palavras, as pregações, os louvores. Então, a gente tem um apreço por elas. E aí eu não contei para não frustrar. Mas consegui comprar o ingresso e nós fomos. Gente, eu já havia até tido uma outra experiência, não com ela, mas com a irmã dela, a Cássia, né? E foi também sublime, sabe? Por isso que eu tô te falando aqui sem medo de errar. A publicidade e a fama e outras coisas mais só vira o que o pastor Silas falou se a pessoa não se comportar como uma pessoa normal, natural. É lógico que a gente não vê essas pessoas toda hora, todo dia, numa padaria, né? num dia corriqueiro. Não dá. Até porque eles têm a vida deles. Mas a maneira em que eles tratam você, quando você se aproxima, faz muita diferença. Se vai, né, soar como idolatria ou não, faz diferença, sabe? E até um pouco tempo eu fiz um comentário numa foto, parece, no Instagram, já tem um tempo, quando estavam as duas juntas, né, a Cássia e a Bruna, e eu falei, gente, essas meninas são uma fonte de simpatia, sabe? Pessoas normais, naturais, sabe como é que é? Então que diminui, como se até excluísse, apagasse essa questão da tietagem. Por quê? Porque você chega e você é bem recebido. As pessoas te tratam de igual, sabe? Então, e não são todos. Não são todos, mas tem um montão que trata bem, né? Alice, nossa, Alice é outra também que tá nesse ramo do negócio do trata bem, né? Amo, mora de graça no meu coração. Enfim, então fomos lá pra ver. E quando a gente foi tirar foto, né? A gente foi lá, tirou foto, tal. E eu abracei ela, que ela me abraçou também. E a sensação que eu tive era que eu tava abraçando a minha filha, sabe? E eu nem sei, eu acho que ela não tem idade pra ser minha filha. Eu acho que a gente é próximo da mesma idade, eu não sei. Mas a sensação que eu tive era essa, e eu fiquei maravilhada com aquele abraço, sabe? Um abraço tão carinhoso, tão fraternal. E eu não tô falando aqui pra puxar saco de ninguém, desculpa a expressão, porque eu não sou dessas e quem me conhece sabe. Mas dessa forma, sabe? Abraçou minhas filhas e a minha neta disse assim, mamãe, ela tá lá na... Olha só, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério. A Bruna tá lá na nossa televisão e tá aqui também? Como que ela consegue? Eu falei, ela é ótima, ela consegue. Deus ajuda ela. E ela falou assim, que bom, né, mãe? Então, é essa a mentalidade. Ela é nossa. Ela tá na nossa televisão e ela tava lá onde a gente tava. Um dia desse ela falou assim, minha neta, mamãe, quando a gente vai ver a Bruna de novo? Eu falei, filha, não sei. Vamos esperar Deus, né? Causar uma situação que a gente possa estar com ela novamente. Então, é isso, gente. É ser natural. É ser natural. Entende? Tom Carf é outro também. Que quando você, né, tem acesso, tem a oportunidade, tira foto,
fala com você. Eu lembro, eu tive na Expo há pouco tempo, né? E meu celular lotado de coisa que eu não posso apagar, que são boas memórias. E a maioria deles que eu tirei foto, Eurice Diniz, gente, ela é muito fofa. Pense em alguém que você quer pegar no colo e ficar. É ela. E agora ainda tem um pacotinho, que é mais fofo ainda. Então, e a gente participa disso, porque ela abriu essa oportunidade. Aí uma hora eu encontro, de repente, ela, já pensou? E sou, sei lá, tratada assim com frieza. Graças a Deus isso não aconteceu, nunca aconteceu, né? Eu já tive a oportunidade de estar com ela uma vez só, uma única vez. Mas vamos tirar foto. E ela ali, sabe? Então, seja pop, seja livre, seja alguém que é famoso, mas seja humano, seja cristão. Entenda que você faz parte da nossa vida. Você não é alguém que a gente está te encontrando hoje sem saber nem de onde você veio e posso tirar uma foto? Não, aquilo ali é muito importante para nós e não é só porque você é famoso, não, é porque a gente te ama, aprendeu a te amar em Cristo Jesus, a ouvir as suas músicas que a gente sabe que veio do alto para nossa vida. Então, pelo amor de Deus, age e reage naturalmente. Entende? Mas tem a situação que o pastor falou, eu já vi o pastor Emerson também falando sobre isso, que as pessoas não sabem se portar. Não sabem se portar. Agora eu tô falando dos anônimos, né? Que corre atrás, que não sei o quê, que puxa o cabelo, que puxa a roupa, mas eu acho que é tudo por isso, sabe? Por causa de que montam um pedestal e colocam o fulano lá. Coloca aqui, né? E fala. Eu acho que a gente tem que bater nessa tecla. Todo mundo tem que se comportar como tal. Principalmente o famoso. Né? Porque o anônimo a gente repreende, dá uma... Oh, calma aí. Aguarda. Né? Mas o famoso, com o famoso, ninguém fala assim. Então o famoso, ele tem que entender que ele faz parte da nossa vida. E precisa tratar a gente dessa maneira, da maneira que a gente trata eles. Eles vêm, eles entram na nossa casa, moram no nosso coração sem pedir nada e sem pagar nada, né? Passa por gerações na nossa casa, né? Então, gente, é muita coisa isso. E não é por acaso. Não é por acaso. É porque Deus levantou, preparou, enviou e tá esperando aí, né? Tá vendo aí o que tá sendo feito através das vidas. Eu amo o ministério que o Senhor tem, né? Com a pastora Fernanda Brum, o que ele faz através da vida dela e na vida dela, né? Então, assim, ainda não tive a oportunidade de falar isso pra ela, né? Mas, enfim, um dia talvez tenha, ou não, eu não sei, né? Mas um dia, se eu vê-la... Gente... Presta atenção nisso. Vamos imaginar a cena. Essa semana a pastora postou um algo, né? Ela caminhando com o pastor Emerson num lugar, não identifiquei o que era, mas ela andando com ele. Então vamos simular que ela tá indo daqui para lá com ele e eu tô vindo de lá para cá. Na hora eu vou identificar, eu vou reconhecer. Tu acha mesmo que eu vou passar por ela como se eu não tivesse visto ninguém? Ou visto alguém que eu tô acostumada a ver todo dia? Não. Claro que não, gente. Aí, alguns falam assim, mas vai importunar. Não, eu não vou importunar. Eu só vou lá e dizer, pastora, eu queria tanto dizer que eu te amo. Porque eu já tive essa oportunidade uma vez, mas temi, tremi e não disse. E essa história é muito hilária, que ela se prolongou já algumas vezes, de algumas outras formas, mas enfim, agora só quando eu encontrar ela novamente. Mas... vou dizer, sabe? E ainda vou ter o cuidado e o zelo para dizer, pastor, eu amo o senhor também em Cristo Jesus, mas eu admiro muito a sua esposa. Por tudo que Deus fez na vida dela e através da vida dela, ainda está fazendo o comportamento que ela tem diante de tudo que tem acontecido, porque o pouco que eu sei que aconteceram muitas coisas. Eu amo vocês. Um abraço, uma foto. Gente, aí eu quero que você seja sincero nos seus comentários. Você acha mesmo que isso é mal?
Você acha mesmo que isso é idolatria? Você acha? Seja sincero com você mesmo e comigo também. Por favor e obrigado. Então, eu tenho assim contato com algumas pessoas, eu não fico importunando. Se eu fico, gente, pelo amor de Deus, quando você vê esse vídeo, você fala. Mas eu não fico importunando. Não fico. E também não passo esses contatos para terceiros. Por quê? Porque eu não tive essa liberdade. E até com pessoas que eu conheço, do meu convívio, que eu sei que são pessoas, né, não são famosas. Se alguém disser assim, tem o telefone do fulano? Pode passar para mim? Eu ligo, ou eu mando mensagem, o fulano me pediu seu telefone. Posso passar? Não, não pode. Não passo. Pode passar. Passo. Né? Então é desse jeito. Gente, é tudo a gente aprender como se comportar e aonde, né, se comportar. A gente falha muito. Muito. Mas é só a gente? Não. Então é 50-50, né? Se a gente conseguir ajeitar lá, a gente ajeita aqui também. E outra coisa, deixa eu só aumentar um pouquinho da luz aqui, porque eu acho que tá um pouco ficando escuro. Então, e aí eu quis falar disso. Quis falar da idolatria e quis falar da admiração, né? Então, na idolatria, a gente vai abrir lá no livro de Êxodo. Eu nem escrevi aqui o nome do livro, só botei a referência, agora eu vou escrever. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 5. Êxodo 20, do 3 ao 5. Vamos lá pra gente ler o que está escrito lá? Relembrar, né? Pra glória de Deus. Tô chegando, calma aí. Êxodo 20, do versículo 3 até o versículo 5 que nós vamos ler aqui. Diz assim, tá lá, né? Acerca dos 10 mandamentos que o Senhor deu a Moisés para poder passar para o povo. Ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então aqui, quando Deus vai falar de idolatria, ele vai dizer assim: não faça imagem de escultura. Aí eu te pergunto, você que hoje é uma figura pública, você foi criado por quem? Por Deus, né? E você é imagem e semelhança de Cristo, ok? Então você não é uma escultura, né? Então se a gente te admira, não é isso? A gente te admira pelo que Deus faz com você e através da sua vida, pelo poder de Deus manifesto na tua vida, pelos dons que o Senhor te concedeu, se você canta, se você prega, se você louva, e a gente fica assim, caraca, como Deus usa fulano, como é bom a gente ter essa oportunidade, né, de ouvir esse louvor através da boca dessa pessoa, porque de repente eu não canto, eu adoro a Deus, mas a minha voz, né, é só o sangue de Jesus, porque eu fui chamada para outra finalidade, mas tudo que tem vida, louve ao Senhor. Mas você que né, se tornou cantor, que Deus te acepcionou para isso, te resgatou para isso, você impacta a nossa vida através daquilo que Deus tem contigo. E a nossa admiração não é idolatria, que a gente viu o que é idolatria, né? E a admiração é você admirar isso, os dons, né? A maneira que a pessoa se comporta. Teve uma vez até que a Bruna fez um relato, vários relatos que ela já fez em relação a coisas da sua vida pessoal, que eu falei, cara, quando eu crescer eu quero ser assim, né? Agir assim nessa naturalidade, com essa sabedoria, com essa mansidão. Aí eu tô idolatrando? Claro que não, gente. Eu tô admirando a maneira com que ela faz, e eu tenho certeza que se um dia eu passar pelo que ela passou, ou passar pelo que alguma coisa similar, o Espírito Santo de Deus vai me lembrar do que ela falou e do que eu falei, e eu vou saber me comportar, porque a Bíblia mesmo diz que o Espírito Santo me lembra
me orienta nos últimos dias para que eu possa fazer as coisas certas. Então, é extraindo desse povo que está sendo usado fortemente por Deus e trazendo para a minha vida e admirando eles que eu vou conseguir, né, na hora da peleja, da guerra, sentir o toque do Espírito Santo através de um louvor, de uma pregação, de alguma coisa que Deus fez e falou através dessas pessoas, né? Então é isso. O povo tem que parar de colocar nós, anônimos, na cruz toda hora, entendeu? E de excluir a gente, né? Tem tanta gente legal aí, já citei o nome do povo que eu conheço, que é legal. Então se espelha, se inspira, né? Eu sei que nem todo mundo é igual a todo mundo, né? Mas bom é que a gente haja com naturalidade, né? E tenha um contato, uma conexão melhor, até porque nós somos uma família e a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que nós sejamos um, como Ele é com o Pai. Como é que a gente vai ser um, né? Nessa divergência toda, famosos e não famosos, famosos e anônimos. Não, é um, é isso. E vamos lá. Então, eu busquei aqui, né, o Salmos 19, que eu não vou ler todo com você, mas você lê aí, que vai falar da criação de Deus, né? Então lá vai falar do sol, vai falar do céu, das estrelas e tudo mais que Deus criou. E isso não é idolatria, né? Idolatria é você ficar lá venerando a árvore, venerando o sol, venerando... Não, mas você olhar... Eu amo o céu, gente. Amo. Já fiz vídeos do céu, né? Porque tem hora que você olha e você vê... Eu vejo diferente. E eu falo, nossa, como o céu tá lindo hoje. Olha como que tá. Aí eu filmo e falo, Jesus, tu é lindo. Tu é maravilhoso. Porque eu vi lá, naquela criação, a mão de Deus. Não é que eu estou venerando o céu, mas eu estou reconhecendo na criação de Deus aquilo que Ele fez lindamente. Quando você olha, né, um lugar, cara, o lugar parece uma pintura. Lindo esse lugar. Quem fez? Deus. Estou venerando? Não. Estou reconhecendo o poder de Deus ali no sol. Eu amo dias de sol. Quando amanhece o dia, o sol tá quente, eu falo, Jesus, muito obrigado por esse sol. Tô idolatrando o sol? Não, tô agradecendo por causa do tempo que eu amo, porque o frio, o vento, sei lá o que, ataca a alergia, entope o nariz, faz não sei o que, a garganta, e o sol, o tempo com calor é diferente. Então eu gosto. Então eu louvo e engrandeço, como a palavra de Deus diz, em tudo dai graça. Ah, mas quando chove? Quando chove é bênção, mas não é um dia que eu gosto de me locomover. Eu acho que dia de chuva é pra gente, né, comer, ver filme, descansar, ler a Bíblia, ficar em casa. Sair pra se sujar de lama não dá pra mim. Mas isso sou eu, entende? Mas é só pra gente ver aqui a diferença entre a idolatria e a admiração, né? Eu quero crer que o apóstolo Paulo, aprendendo aos pés de Gamaliel, ele não ficava olhando para ele e pensando assim, ih, cara aí, pô, já aprendi, não tem mais nada para mim. Não, ele olhava com admiração. Tanto que ele absolvia tudo que era ensinado. E fazia achando até que estava agradando a Deus. Até ter um encontro com Jesus e saber que tudo que estava fazendo não estava agradando não. Que ele tinha que fazer de um jeito diferente. E é isso, gente. Pelo amor de Deus. Ajuda a gente, né? Que somos anônimos. Outra coisa. Lembrei agora. Obrigada, Espírito Santo. Estivemos aonde? No louvorzão. O primeiro louvorzão depois da pandemia. Nunca tinha ido, primeira vez. Se eu não me engano, acho que foi em 2023. E aí nós fomos. E quando chegamos lá, quem estava lá? O nosso presidente, né? E ele desceu e, assim, quando eu era pequena, eu sempre via... Pequena não, né? Criança, porque pequena eu continuo. Eu via na televisão sempre o presidente, né? Os presidentes de fora do país, até do nosso mesmo. E eu pensava assim, gente, nunca vou conseguir encontrar um presidente assim de frente, né? Porque, nossa, outra realidade, nunca vou. E aí nesse evento, o presidente passou por nós, né, ali na grade, apertou a nossa mão. Gente, que coisa linda. Então eu fiquei maravilhada com aquilo. É idolatria? Não, eu fiquei surpresa. Por quê? Porque no geral, gente, é o que eu falei aqui.
né? As pessoas que são famosas não olham para nós. E quando olha com olhar de desprezo. Entendeu? O que faz com que aqueles que querem muito chegar perto cheguem na rompança, né? Então é o que já falamos no início. Tem que ter 50% de cada um aí de mudança pra gente poder igualar esse negócio e ficar todo mundo bem. Mas ele foi apertando a mão de todo mundo, apertei a mão dele e fiquei maravilhada. De repente, para alguém não é nada, para mim foi muita coisa. Porque lá eu falei, pensei, né? Era criança. Nunca vou conseguir ver um presidente assim, né? Cara a cara, frente a frente. Não só consegui ver cara a cara, frente a frente, como apertar a mão dele. Ele sabe disso? Ele lembra disso? Ele não sabe nem quem sou eu, gente. Mas eu sei quem é ele, o que ele representou no meu país e na minha história. E outra, eu sou do tempo que a história era só no livro. A gente estava lá lendo e li de 1500 e sei lá o que. Agora a história é atual. O que está no livro é o que a gente está vivendo. Então, é um negócio bem impactante. Não sei pra você, mas pra mim é. Então, de repente, é um pouco disso também, sabe? Que pra alguns a gente, e pra nós eles são alguma coisa assim. Podem não ser muita coisa, mas é alguma coisa assim. E alguns até fazem parte do nosso dia a dia, da nossa família. A gente ensaia, né, os louvores para adorar nas nossas congregações, para poder, né, falar do amor de Deus através do que a gente está aprendendo, ouvindo e vendo vocês fazerem. Então, por favor, repensem com amor, né? Porque vocês sabem, vocês vieram de lá, é com muita dificuldade. É com muita dificuldade. Muitos têm muitos sonhos. Às vezes até era um dia eu vou cantar com fulano, um dia eu vou tocar com fulano, né? E isso não é idolatria, isso é um desejo, né? Talvez até uma ambição, né? Eu quero tocar com fulano, eu vou me aperfeiçoar, vou chegar, vou fazer. Então, repensem, né? E é isso. Tem gente que a gente acompanha a vida desde quando a pessoa apareceu, né? Até o dia que se chama hoje. E ora, né? E luta junto ali. Às vezes não está presente, mas em oração, né? Tá presente o tempo todo e esperando que Deus faça ainda mais na vida dessas pessoas, na nossa também, não é isso? Então é isso, tá, gente? Deixei aqui pra vocês, né, a questão da idolatria, do que Deus, né, julga como idolatria, e a questão da admiração, né? Eu escrevi algumas outras coisas aqui também, né? Mas é isso. Eu desejo muito, né, que as pessoas que já estão na mídia, né, que já receberam de Deus o cumprimento das suas promessas, estão aí, né, aos 4 cantos da terra pregando o evangelho, cantando, pregando, sendo canal de bênção. Entendam isso. Eu sei que eu tenho plena convicção que num lugar onde tem 60 mil pessoas, você não vai descer no meio das 60 mil para tirar foto, porque, né, é arriscado, né? A gente não sabe o que está no coração das pessoas. Mas às vezes no evento isolado, né, seu próprio, ou até na igreja, né? Lógico que todo mundo vai ficar vigilante, mas seja, né, mais aberto, mais humano, mais cristão, né? Como Deus ele te levantou e ele te chamou, né? Pega aí os exemplos de alguns que já estão e que são, porque se existem alguns que já estão e são, então não é impossível, né? Impossível seria se todos não conseguissem fazer. Mas se tem alguém que consegue fazer, então você também consegue, né? Você também consegue ser alguém acessível, né? Até porque essa questão é bem complicada, porque tem gente que é anônimo e não é acessível, né? E é bem difícil. Mas esse vídeo foi mais um desabafo do que um estudo, mas tem base bíblica para você dar uma olhadinha aí, né? Então, já que você é imagem e semelhança de Cristo e é alguém
que o Senhor tem usado muito com grande poder e glória, se aproxima, porque a gente quer, né, tirar foto com você, a gente quer dizer pra você que te ama, sem mandar recado, né, pra ninguém. E é isso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, diante de Ti, meu Deus, na Tua presença, queremos mais uma vez Te agradecer por essa tarde, por esse comentário, pela Tua palavra. Muito obrigada, Jesus. E nesse dia, mais uma vez em oração, Te apresentamos a vida da Bruna Carla, da vida da Cássia, a vida da pastora Fernanda Brum e a família Brum. Senhor, a vida do pastor Emerson, Deus poderoso, a Laura, o Isaac, meu Deus da glória, em nome de Jesus. Pai, nesse dia, nós te apresentamos também a vida do pastor Silas, do pastor Cláudio Duarte, do pastor Lucas, a vida da Natália, Senhor, em nome de Jesus, a vida da Michele, a vida, Senhor, da glória, ó Pai da glória aí dos teus filhos, da família Nascimento, do William, Senhor, ó Pai, a sua mãezinha, a sua família, Pai, em nome de Jesus, da Eurice, do seu bebezinho, da sua família, Senhor, todos aqueles a quem tu já levantou e enviou. Continua derramando unção e graça sobre a vida dos teus filhos, abrindo porta onde não há parede, confundindo o adversário da nossa alma, jogando por terra toda especulação e afronta do adversário contra a vida dos teus filhos e concedendo vitória àqueles que já estiveram, àqueles que ainda vão estar. Prepara tudo, Senhor. Toma a vida da Valéria Rosana também nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai, continua sendo com os teus filhos e concedendo vitória. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém?